E aí a pergunta que eu te faço, e tem a ver com o teu último vídeo. Meu último vídeo foi o... Tá, vai, faz. Qual é o momento que tu se tem uma certa desilusão com a engenharia em si e se apaixona, ou o que for, o sentimento, pela pesquisa? Isso tem muito a ver... Eu lembro bem qual momento, foi por volta ali de 2017, 18. Esse momento eu estava na UFC. Eu saí da Ford, da Troller no caso, que porque eu achava que não estava rendendo, eu não estava progredindo como profissional, embora eu tivesse numa vaga legal, e fui estudar, fui focar nos estudos. E aí eu fui ganhando conhecimento, né? Aumentando a forma de entender o que era o automóvel e tudo. E certas coisas que eu acreditava que era de um jeito, não era. E à medida que eu fui ganhando esse conhecimento, essas coisas foram caindo, né? E hoje eu já não... Aquele gosto, ele já não existe mais. Eu gosto de carros e de engenharia e tudo, mas eu achei mais interessante o processo de desenvolvimento, o estudo por detrás, do que o próprio produto em si. Por quê? Porque ao longo do tempo eu fui estudando por exemplo, o primeiro exemplo que me pegou assim, existe geralmente quando tu conversa com essa turma que gosta de carro, que é uma galera assim que não é lá muito interessante. Os caras têm uma dificuldade de lidar assim com um carro em que você não troca marcha. E carro que não é a motor a explosão. E agora carro que não é a combustão, né? Aí eu lembro que na engenharia, casualmente, eu fiz uma cadeira que se chamava mecanismos. E eu aprendi o mecanismo que se usa no câmbio automático. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é muito bom, sabe? E é um mecanismo muito bem pensado. E aí foi aí que eu comecei a me abrir mais para o conhecimento do que, eu gosto, eu não gosto. E aí algumas coisas começaram a cair. Esse foi o start. Já quando eu estava aqui na Itália, eu lembro que eu estava assistindo uma aula, e a aula era de desenvolvimento de produto, e na aula tinha lá o que é que a gente faz para lucrar mais com o projeto, né? E tem lá, porque o tanto de reestilização que se tem de carro, né, que é o mesmo modelo vendido no outro ano, para aumentar o lucro, para fazer as pessoas comprarem mais. Então, ao longo desse período de 10 anos, né, eu fui entendendo o que é a propaganda, né, e que o produto nem é tão bom assim, sabe? Eu lembro, uma vez eu estava vendo um vídeo que era a galera reclamando, não dá para pagar tantos R$1.000 num Gol GTI, um carro antigo aí dos anos 90. O quadradinho? O quadradinho. O do Senna? O Ayrton teve um, eu acho que deram para ele, né? A Volkswagen deu para ele, um azul. Se você tirar aquele carro ali, ele é básico, ele é um Gol, né? Se eu pegar um Gol 1.0, botar um motor 2.0 nele e sair comprando as peças tudo separado, ele vira um Gol GTI. Bom, sim, porque a carroceria é a mesma, né? A carroceria é a mesma, o chassi é o mesmo, né? Sabe, assim, o que eu quero dizer é que não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que, olha, talvez o valor que se dá não seja tão alto assim. Então, aquele fetiche da mercadoria caiu para mim, né? E aí eu fui me vendo gostando de escrever, gostando de fazer apresentação, fazer artigo, e aí isso ficou mais interessante do que o produto final, né? E eu até brinco com né, eu não sei se foi nesse vídeo que eu disse, olha, se você gosta de carro, estude, mas não estude muito não, senão você deixa de gostar. Né? Por quê? Por causa disso. Você vai vendo o que é que se constrói em produtos. Muitas vezes esses produtos são iguais aos outros. Hoje
falou carroceria, né? A gente diz plataforma. Ok. Hoje eu construo uma plataforma, a marca constrói uma plataforma, e essa plataforma ela é replicável para 2, 3, 4 carros, certo? Então, às vezes, por exemplo, tu tá comprando um Sandero, aí beleza, mas eu sonho com a Duster, né? Aí tu compra a Duster é mais cara, né? É mais alta, tem umas rodas grandes, é outro carro, mas usa a mesma plataforma do Sandero. Bom, mas é outro carro. Mas é outro carro, né? E a minha pergunta é, justifica a diferença de valor? Aí é que tá, né? Eu não falo, quando eu digo a diferença de valor, talvez, eu acho que nenhum carro vale, pelo menos no Brasil, nenhum carro vale muito o que se pede. Não, isso eu não tenho dúvida. Nenhum deles, sabe? Nenhum, né? Basta olhar pro line-up da Toyota, que é uma marca muito boa, mas a Toyota é uma marca muito conservadora, e é por isso que ela é muito boa, né? Porque ela não se aventura muito em tecnologia. Em cagar fora do... até o dia que ela vê que realmente, nosso produto agora é bom, né? Por isso que o Corolla tá aí, a mesma coisa, e a galera vai comprando mesmo, Hilux a mesma coisa, vai comprando mesmo, porque não quebra, porque tem revenda, né? O valor do carro muda, é evidente, você usa outros componentes, mas talvez aquele valor que a gente dá não seja tão alto. Tá entendendo? É algo até mais subjetivo, certo? E foi essa subjetividade que em mim pegou. Em termos de valores, né, eventualmente o valor vai aumentar. Mais que eu use a mesma plataforma. É um outro pneu, um outro amortecedor. A suspensão pode ali ter um ou outro componente igual, mas muda as peças de dentro, muda um monte de coisa, né? Mas aí, o que eu olho também, eu acho que isso também tem um pouco a ver com o fato de uma coisa que até aconteceu na Troller comigo. Quando eu fui vendo como é que o Troller era feito... Vê bem o que tu vai falar da Troller, que outra vez eu já tive que tirar o nome da marca. Ah, sim. Não, mas não tem nada. Não vou falar nada demais. Quando eu vi um carro sendo feito do zero, aquele fetiche e tal, se foi. Sem nenhum motivo aparente, né? Quando eu vejo o carro saindo uma lata de massa para virar o carro, isso meio que se foi. Aí eu comecei, e às vezes eu mesmo me pegava pensando assim, cara, talvez nem valha tanto assim. É só um carro, né? Então, ao longo desses anos, essas coisas foram perdendo valor para mim, né? É tanto que às vezes eu tento ver podcast de carro e eu não consigo me identificar, porque os caras têm uma paixão tão grande que eu não consigo mais ter. Tem um podcast que os cortes eles fazendo aquelas perguntas, tipo o que tu fez no último, tu disse assim, eu vou passar vergonha aqui, mas eu vou fazer Anderson, não sei quem lá, não sei quem, pronto, eles fazem isso com convidado, eles dizem assim, um carro popular, aí como a maioria dessa turma é uma galera descolada da realidade, o cara manda um Toyota Corolla. Tu sabe que no final aqui hoje eu vou fazer algo muito parecido, né? Não é exatamente isso. Tudo bem, mas aí quando eu vejo, eu não me identifico com essa galera, porque essa paixão, ela já não tá mais assim, eu olho, mas porra, isso aí, cara, é só mais um carro estilizado, mastigado, que a marca tá te vendendo, tá te empurrando aí, né? E geralmente isso é muito feito em países como o Brasil, como África, Argentina, Peru, porque geralmente a legislação desses países ali, ela é mais branda e tal. África do Sul? Ave Maria, África do Sul, bicho. Puta que pariu. Volkswagen vendeu ali, fez o que queria ali, sabe? Eu lembro, e assim, esse foi um outro momento também que eu comecei a me questionar. Eu lembro que eu lia quando eu era mais novo, eu gostava muito de ler sobre carro. E eu lia um site que ele tinha um nome engraçado, que era tipo parece alguém que aprendeu a escrever em inglês, que era Best Cars Website. Depois esse cara aprendeu inglês bem, né? Mas era um site muito movimentado. E tinha um colunista lá, eu acho que foi nesse site, que ele fez uma matéria, porque a África, depois de muito tempo, conseguiu tirar o Volkswagen Chico de linha, né? Que é basicamente o Golf, o primeiro carro dos anos 70, bicho. Eles tiraram de linha lá 2010, um negócio assim.
Não, isso é bem antes do Golfo Sapão, né? Muito antes do Golfo Sapão. Esse primeiro Golf, o Golf antigo, que surgiu na Alemanha. Pô, os caras estavam vendendo esse lixo aí lá, né? Um carro desse hoje, bicho, tu anda num carro desse e diz assim, pô, não dá mais pra usar isso aqui, cara. Não dá pra chegar no trabalho com cheiro de gasolina mais. Isso aqui não rola, né? E esse carro era vendido lá, né? Faço uma pergunta. Eu preciso interromper para perguntar. Esse carro, ele também segue aquela lógica do Fusca e da Kombi, que é basicamente um carro que tu consegue fazer qualquer manutenção com 3 ferramentas? Eu acho que o modelo sim. Não tanto quanto o Fusca e a Kombi, né? Porque o Fusca e a Kombi eles foram pensados para isso. Houve ali sim um direcionamento dado para facilidade de manutenção, robustez, até pelo momento histórico que esses carros foram concebidos, né? Não se sabia o que ia acontecer depois, né? Então sim, razoavelmente sim, né? Acho que até usando no final dos anos 90, não, até projetos feitos até ali o fim dos anos 80, eles ainda tinham essa pegada. Depois que você já tinha uma engenharia já tinha computador, aí entrou elementos finitos, né, que possibilitou cálculos estruturais, aí eles começaram a projetar de acordo com o que eles queriam que o carro durasse, né? Isso que o pessoal reclama muito. Mas sim, é um carro rústico também, né? E ficou bastante tempo lá na África em venda. E esse colunista falou que era uma pena o Brasil não ter esse carro, sabe? Porra, um Golf antigo, cara. A gente já tava ali em 2005, 2010, eu acho, né? Nesse meio aí, sabe? Então, foi esses pequenos pontos que ficam marcados para mim. Ao longo do estudo, eles foram me levando para um outro local, né? Um local onde eu já não tinha mais tanta paixão. Eu gosto muito, mas eu gosto mais do processo, assim, de você projetar um carro e tudo. Depois que ele está concebido, eu perco totalmente o interesse por ele. E eu acho, às vezes, eu tive um professor na Dallara que ele trabalhou na Ferrari na época do Barrichello. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, que talvez eu não seja o único. Ele disse, quando eu entrei, eu era louco por carro, hoje eu não dou a mínima. Né? Ao longo do meu trabalho eu fui perdendo interesse, talvez eu não seja o único, né? E vai lá, foi um cara que trabalhou na Fórmula 1 e tudo, né? Na época do Barrichello e do Schumacher e tal, né? Então foi isso. Eu diria que isso foi algo que veio construindo no tempo, mas foi ali por volta de 2017, 2018 que a chave virou de vez e eu comecei a ver que eu gostava muito de ler, de estudar e tudo, de saber bem, né? E da pesquisa, né? Que eu achava mais interessante o processo por detrás. E sedimentou quando eu entrei aqui na engenharia automotiva aqui, né? E fui entendendo como é que são feitos os projetos e tudo. Na época que eu trabalhei em montadora, ajudou, porque trabalhar em montadora é você perceber também que quem manda na montadora é o departamento financeiro e o marketing. Né? A engenharia só faz o... não, para. A engenharia executa o projeto com o menor custo-benefício possível. Que é o que você faz o que eles dizem. Não, mas a gente tem uma solução aqui de alta qualidade. Foda-se, o projeto é esse aqui, né? Esse é o dinheiro, o carro vai ser para atender esses requisitos, né? E é isso. Então a gente também, eu acho que isso também me chamou um pouco de atenção. Basicamente eu percebi que as coisas não têm esse valor todo que as pessoas dão, sabe? Então calma, é só um carro. Tá. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é o momento de colocar agora. Primeiro que, ouvindo tu falar, me faz entender que conforme tu foi tendo um entendimento muito mais profundo da tua área, o teu interesse no tema ele se tornou muito mais abstrato e muito menos pragmático. E eu não estou dizendo que engenharia não se trata de ciência dura, porque é claro que sim, né? Envolve matemática e tudo, física, etc. Mas eu te ouvindo falar me dá a entender que
gente sempre faz os comentários sobre o chevetismo esotérico, né? E sobre o carro como mapa da árvore da vida, de um esoterismo mecânico. Cara, o que tu tá me falando é que basicamente, se eu pegar esse meme como algo a sério por 5 minutinhos aqui, sem perder a amizade, tu basicamente perdeu o interesse na manifestação final do processo, que é basicamente o carro pronto. Né? É a manifestação no mundo da matéria, e tu simplesmente começou a subir aí os degraus da árvore da vida e se meter nos planos mais sutis, que são os planos da criação dessa matéria, né? E por alguma razão tu meio que cagou pro produto final, ou perdeu um encanto, né? Acho que a palavra aqui é desencanto, com esse produto, no fim das contas, né? Uhum. O que me faz pensar em um link que com certeza eu não fui o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a me dar conta disso, que é a relação do carro, no sentido motor a explosão, e a guitarra elétrica do rock, né? Eu acho que são dois fenômenos que eles respondem muito ao mesmo tipo de sociedade, ao mesmo tipo de anseio de uma juventude transgressora. Estou falando de um passado nos 50, né? E com a sua evolução, com o passar do tempo, né? Ele tem muito uma ideia subjetiva de manifestação de um desejo de potência, e eu não quero também entrar em uma análise filosófica, que até ficar bem mambembe aqui no tempo que a gente tem. Agora, o doidinho de guitarra, ele é muito parecido ao doidinho de carro. Eu não sabia. Ele é muito... Sim. O doidinho de carro e o doidinho de guitarra são perfis humanos muito parecidos. Eles podem ser a mesma pessoa, inclusive, ou não. Mas o perfil humano, o tipo de pensamento... Pensamento, a linha. De fetiche, colecionismo, confusão entre o mundo da criatividade com o mundo do consumo, eles são bem parecidos. E aí tu me lançou uma queixa, ou talvez nem é uma queixa, mas uma constatação do mercado automotivo, que ele existe para um caralho no mundo da guitarra, mas no mundo automotivo ele não tem uma solução. No mundo da guitarra ele tem, mas é uma solução muito ruim, que é o mercado custom de guitarra, que é o famigerado mundo do luthier de guitarra, que é uma espécie que tu atira antes e pergunta depois. Eu já vi muitos vídeos sobre o luthier de guitarra. Cara, eu devo ser o maior hater do mundo de luthier de guitarra, completamente embasado. O que eu falo tem 0% de preconceito e 100% de pós-conceito. E quem não se encaixa no que eu falo nem tem que se ofender, porque é diferente. Então, a gente tem esse problema no mundo aí guitarrístico, que é, não faz sentido eu pagar o preço de um carro popular, que também não tem sentido ter esse preço, né? Por sua vez. Mas eu não tem sentido eu pagar o preço de um carro popular numa Gibson Les Paul, que simplesmente não faz sentido ter esse preço, porque 80% do preço ou mais é por fetiche. Uhum. Aí beleza,
Aí tu cai no mundo das guitarras custom, feitas por luthier. Que eu compararia com o mundo das réplicas do automóvel. Aí nós vamos chegar. E aí que eu quero te perguntar. E eu já vou te perguntar isso. Se é uma tolice pagar um valor superfaturado numa Gibson Custom, é muito pior tu pagar um valor elevado numa guitarra de luthier. Porque faz menos sentido ainda. Porque além de tu ter uma guitarra que pode ser melhor ou pior, e geralmente é pior, tá? Não importa o quanto. Tu, luthier, tu que tá me escutando, luthier que fabrica guitarra, a tua guitarra é pior do que a guitarra que fala mal. Evidentemente. Tá? E ainda tem um problema, tu perde o poder de revenda. Porque mas eu tô comprando essa guitarra custom porque eu quero pro resto da vida. Será que tu vai querer ficar com essa merda por causa da tua vida? E aí, eu ia entrar na questão do mercado custom de carro. Qualquer um pode fabricar uma guitarra e vender, mas nem todo mundo pode produzir um carro custom e colocar no mercado. Exato. Eu gostaria que tu falasse desse mercado de réplicas e, em segundo, legalmente, quais são as travas de surgir um Gurgel da vida, só que com carro feito à demanda? Quando tu diz surgiu um Gurgel da vida, é uma pessoa que... Uma pessoa, um visionário. Não tô aqui eu não tenho condição de opinar se a ideia do Gurgel era muito foda, muito ruim ou mais ou menos. Eu sei que o troço teve um impacto e até hoje é uma espécie de esoterismo dentro do doidinho automotivo brasileiro, né? Que dá áreas de dá áreas de ordem iniciática para o Gurgel, né? O visionário que foi calado pelo sistema, blá blá blá. Mas sim, eu quero entender o que impede, tecnicamente falando, legalmente falando, um Gurgel da vida de surgir de novo, não só tentando construir uma indústria menor, mas carros feitos à demanda, e onde entra a indústria da réplica. Tá, são duas coisas até diferentes. A réplica, né, legalmente falando, em termos de leis e tudo, não posso muito te dar um negócio preciso. Eu diria, o que sei é que hoje, para surgir um desses, um cara como o Gurgel e tudo, é tão difícil quanto era naquela época. A diferença é que naquela época houve ali um certo favorecimento do tempo. Mas devido às escolhas até políticas mesmo do país, assim, de trazer marcas de fora, um grande favorecimento a marcas de fora, e foi matando Tá na minha lista aqui, eu já vou soltar essa agora, porque deu cala a boca e tu fala. Frase de Fernando Collor de Mello: os carros nacionais são carroças. Era verdade? Sim. Solução: importar o Lada. E o Lada. Né? Mas a Gurgel foi uma dessas que conseguiu pegar esse momento ali de favorecimento, né, de uma indústria automotiva ainda forte, né, mas muito em consequência do tempo, e conseguiu crescer. E sucumbiu depois porque, enfim, você não tinha ali um apoio a esse tipo de indústria. Para mim era para ter um apoio, porque pelo simples fato de que isso é potência, né? Indústria de turbina, indústria de avião, indústria de barco, indústria de carro, era para ter. E ponto final. Faz parte de um contexto desenvolvimentista. Exato. Não tem país desenvolvido sem pelo menos duas desses quatro exemplos. Sem pelo menos dois. E a gente não tem. Eu acho até, não sei como é que tá a Naval, que depois da Lava Jato foi aquele passaralho lá, fechou um monte de estaleiro. Aí, então esse é a dificuldade. Você ter esse alguém, ter a ideia, ter o aporte financeiro, e esse cara conseguir bater
uma Anfávia da vida, né? Que é o que? É o interesse do capital estrangeiro que está aqui, as marcas que estão aqui. Você vê que começou a vir carro chinês e os caras ficaram doidos. Não, peraí, vamos ter que rever esse imposto pros caras, para dar uma barrada, porque se não desse uma barrada, tava andando todo mundo de Dolph Mini. Né? Se não fizesse isso, e tá chegando navio todo mês aí lá no Brasil com 7 mil carros. Eu não sei onde é que eles vão enfiar tanto carro, né? Enfim, então você vê que para você conseguir fazer um Gurgel de novo, né, eu usando a metáfora, né, fazer um Gurgel de novo, você precisa vencer isso aí. Eu acho que hoje o contexto é bem mais desfavorável que na época do Gurgel, né? Sobre as réplicas, cara, réplica, eu acho até que é uma situação muito parecida com essa que tu falou do luthier. Não é qualquer um que constrói uma réplica, mas tem uma coisa interessante que até o Helder dizia, né, que uma vez ele comentou do vídeo do Nando Moura, dizendo que era um Mustang com motor de Opala, né? Cara, isso é uma coisa muito comum no mundo das réplicas, porque você não tem um powertrain parecido, né? Então você coloca o que tem. Então é muito comum um Porsche com motor de Fusca, com motor Volkswagen, Mustang com motor Ford antigo, com motor de Opala e por aí vai, né? E eu acho até que as réplicas são bem feitas e tudo, mas cai também no mesmo continente que tu falou do luthier. Não faz sentido comprar o carro original e às vezes a réplica também não faz o menor sentido, né? Eu particularmente não sei quem é o público-alvo de réplica, né? Eu acho até que se tiver um bom preço, eu teria a tendência a comprar, mas a maioria delas são caras também, né? E quando tu vai investigar, por exemplo, uma réplica muito comum, foi uma das primeiras que surgiu no Brasil, que é do Porsche Spyder, que foi um Porsche muito antigo, da época ali do Hitler e tal, né, e tudo. Foi um dos primeiros carros da Porsche. É um carro lindíssimo, aí tu paga caro, né, que é um carro lindo, é um carro para passear, sabe? Assim, muito bonito mesmo, né? Mas tem motor de Fusca e suspensão de Fusca, porra. Cara, eu acho que o caso do Nando Moura, ele só é patético, não por ele ter réplica, mas por ele fingir que não era réplica. Então eu vou usar uma alusão totalmente fálica do grande gênio Deusdedit Negarestani, dizendo que isso tem tração na realidade, tal qual um cara que coloca um controle remoto dentro da calça para fingir que é o seu pênis, né? Caralho, tem alguém que faz isso, meu Deus, né? Então o mercado da réplica, bicho, ele, se você for tecnicamente falando, olhar, se você abrir a ficha técnica dos carros, começar a olhar lá, né, você vai cair num continente tão obscuro quanto a do luthier. Mas como a minha pergunta é a seguinte, porque assim, eu sei que tu construiu vamos dizer que tu é um cara tecnicamente com conhecimento barra um desses gênios diletantes do Brasil profundo, que eles existem. Sim. São raríssimos eles existem. E, cara, tu não pode construir um carro na tua garagem e querer emplacar ele. Emplacar no sentido de colocar placa e sair legalizado. Uhum. Eu sei que tu não pode fazer isso. Por que tu pode fazer isso com uma réplica? No caso da réplica, bom, aí eu não vou te dar uma resposta precisa, mas no caso da réplica entra muito porque tu tem uma empresa, tá registrado a réplica, tu paga royalty pra marca, né? Tu não vai usar, por exemplo, essa do Porsche, você compra, se eu não me engano, você compra a permissão para vender, né? Aí você pode fazer na réplica, okay, né? E eu acho até que a marca deve estabelecer ali alguns limites de criatividade ali, para não ficar um negócio muito estranho, né? O carinha que antigamente eu olhava com um certo preconceito, mas hoje eu até admiro, que o cara pegou um Ford Ka e fez desse Ford Ka parecido com a Ferrari, né? Aí ele já não pode. Geralmente quando o cara mexe com Ferrari, ele vai ser preso. Ele vai ou vai ter o carro apreendido, que a marca vai em cima mesmo, né?
Mas... Então, o que aparentemente é a limitação é o CNPJ. Tu precisa ter registrado tudo que tu comprou, os direitos para tu montar o carro, tudo tem que ter o CNPJ, provavelmente tu tem que ter uma estrutura, porque tu vai ter que atender algum critério de engenharia que a marca exige, tudo. Né? Até mesmo para tu fabricar ali as peças, eles não vão comprar as peças de fora. Se eu comprar, fica inviável. Eles vão fazer, né? Porque a maioria desses carros réplica são carros de fibra de carbono, fibra de vidro. Então eles vão fazer as peças, né? E tudo. Então eles compram os desenhos, compram os direitos e fazem, né? O gênio do Brasil Profundo é uma carenagem. É uma carenagem, né? Aí vai, por exemplo, a maioria desses Porsches usa. Uma vez eu vi um cara, ele fez uma réplica do 911 e botou motor de Gol lá, motor AP. É o 911, cara. É igual ao 911. Aí ele abre a tampa, porque o capô do carro é atrás, né? A tampa do motor, e é um motor AP, cara. Motor de Gol, motor de Saveiro, né? Então, e provavelmente a suspensão de Fusca, de Bug, de Gol, sabe? Geralmente cai nesse continente Volkswagen. O Brasil, ele hoje nem tanto, mas antes tudo era Volkswagen, né? Tem do jeito que tem o pessoal do chevetismo esotérico, tem o pessoal do Volkswagen esotérico. Sim, tem o Fusca único, né? Tem. Tem a galera do AP esotérico, que eu conheci muitos, né? Do quê? Do motor AP, né? Que é o motor Volkswagen. Foi um motor que a Volkswagen lançou quando lançou o Gol. Não, primeiro lançou o Gol com motor de Fusca, depois entrou o motor AP. Aí... O Gol BX de motor de Fusca? O Gol BX com motor de Fusca era horrível. O pior carro da história da indústria automobilística brasileira. Meu pai teve um, não dava nada. O meu também. É óbvio que aquele de pera... Cara, meu pai, ele nos anos... não vou lembrar. Entre os anos 80 e bem o comecinho dos anos 90, ele teve 8 Fiat 147 em sequência, que ele ia trocando sempre por um pior que o anterior. Nossa, pior. Pra sobrar um pouco de dinheiro. Tá ligado. Até que ele bateu no Gol BX. E aí eu acho que ele entendeu que era hora de procurar tratamento para alcoolismo. Gol BX, bicho, caralho. Aí tem a galera que ama esse motor, porque de fato, porque é uma galera que consegue mexer no motor, modificar, extrair muita potência, pelos mesmos motivos que eu te falei antes. É um projeto mais antigo, né? Então tinha uma robustez que hoje já não tem, né? Hoje você projeta o motor, você sabe quando é que ele vai quebrar, né? Você já sabe, né? Até o desenho, assim, tu olha pro bloco, você vê que aquele motor foi otimizado para funcionar daquele jeito, né? Que não acontecia no passado. Então, há esse esoterismo também, até com o motor, né? Então, o mercado aí de réplica, ele deve se aproximar bem aí eu preciso de mais investigação, mas deve se aproximar muito, né? Porque as réplicas são caras. Não, já concluí que o mercado de réplica é a lente de contato de dente do mercado automobilístico. Lente de contato de dente. Tem isso também, né, bicho? A galera tá comprando lente de contato pra dente. Tá foda. Ia vender muito aqui. Ou não. Na Itália? Galera que tem uns dentes muito massa. Eu tenho um outro tópico aqui pra gente perguntar. O quanto é verdade e o quanto é lenda a história dos carros da Buchel elétricos extremamente viáveis e que foram ceifados pelo sistema? Olha, não eram extremamente viáveis, não. Eles usavam bateria de chumbo ácido, né? Esse lance da Gurgel ser ceifada pelo sistema acontece muito porque havia uma crítica muito pesada à marca pela crítica, né, técnica, né? E aí, era justificado? Como é que é? E a crítica era justificada ou era síndrome de vira-lata? Era síndrome de vira-lata.
sabe? Assim, pelo que a marca era e o que ela já entregava, tinha que ser feito esse ajuste de expectativa pelo que ela já entregava. Só o fato dela ter o carro elétrico, já estar trabalhando com esse projeto, já mostrava que havia ali um processo de desenvolvimento bom, né? Com uma visão a longo prazo, né? Os carros da Gurgel, eles não eram ruins, eles eram carros feitos para o brasileiro, né? O brasileiro não gosta muito de ter que estar consertando o carro, né? Gosta de, quando bate o carro, gosta de olhar, nem amassou. O brasileiro dá maior valor a essas coisas. E o carro da Gurgel era de fibra. Então, um carro de fibra, ou ele não amassa, ou ele destrói. Ou ele destrói, né? E usava uma mecânica baseada na mecânica do Fusca. Ele tinha uma mecânica com uma robustez razoável. Tinha uma suspensão robusta também. Tinha ideias interessantes, principalmente ali no... Eu não sei bem qual era... Que o Gurgelzinho, o Gurgel Mini, se eu não me engano, era o BR-800. E tinha um outro que parecia um bug. E ele tinha umas soluções criativas ali para o freio de mão, que travava uma roda só. E a ideia dele era usar isso como um diferencial autoblocante. Para quando você estiver atolado, né, você usar o freio para transferir a potência para a roda que está melhor, né? Enfim, era uma marca que tinha potencial, né? E botaram o pé para cair, botaram o pé para o corredor cair, né? Tinha potencial, não foi para frente, tinha-se uma má vontade grande, né, da imprensa automobilística, revistas e tudo, pesava a mão na crítica, né? Evidentemente o carro, comparado com os outros carros da época, não era melhor, era inclusive até um pouco inferior. Só o fato de ser fibra de vidro já era um pouco abaixo, porque carro de fibra, ele já tem um gargalo de produção. É diferente de um carro de chapa de aço, certo? Você vai lá, estampa, tá pronto. Só bota lá na máquina para soldar, os robôs vêm e papum, solda. Na época já tinha robô, nos 80 já tinha robô, né? Aí que você vai para uma fibra, você tem que laminar, né? Tem uns processos RTM, não sei o que, muito processo. E quando entra manual, então já é gargalo, né? Então eu acho que, pelo pouco que eu sei, eu lia muito sobre, mas eu nunca li a bibliografia do Gurgel, nunca fui a fundo, mas foi um cara que conseguia entregar muito, sabe? Muito por causa também do tempo, que era um pouco mais favorável a isso. Mas o protecionismo ali foi pesando a mão. Quando foi nos anos 90, não deu para segurar mais. Um caso semelhante é a equipe Fittipaldi. Com a Copersucar. Se fudeu por causa que a imprensa pesava a mão. E já estava virando constrangedor. Aí as marcas, como é que a marca ia patrocinar? Mas os caras, assim, ainda que eu tenho uma certa crítica ali aos Fittipaldi, um certo mau costume deles de não pagar certas contas, né? E tem que dar o mérito pros caras. Não, uma coisa, cara, com essa questão deles, só para deixar claro, a gente tem que fazer um corte aqui. Fittipaldi, que a gente está falando que é o Emerson e o Wilson, não é o Christian. O Christian é outra geração, é outra cabeça, é outra parada. Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os caras foram muito corajosos para época. Pra época eles foram muito corajosos. E eles conseguiram. Imagina tu sair de ser campeão, abrir mão dessa possibilidade, correr para saber que não ia ganhar. Sabendo que não ia ganhar, né? Aí, em 4 anos, eles conseguiram ali deixar um carro bastante competitivo. Terminaram o campeonato, o último campeonato deles, eles terminaram em 4º lugar. Isso era um resultado muito significativo. Cara, isso hoje é impensável uma parada assim. Isso é impensável, isso não vai, simplesmente não vai acontecer em 4 anos. Em 4 anos, não vai. Simplesmente não vai. A não ser que seja uma Audi da vida, uma Mercedes. Não, mas aí tem que fazer uma distinção entre equipe de garagem, que deve ter... Ainda existe alguma de garagem? A Williams? A Williams já é uma grande empresa, né?
verdade. Né? Tá lá ainda, mas nem da família Williams é mais. Né? Até porque o Frank morreu e tudo. Né? Aí compraram e a última pessoa que ficou, que era da filha dele, né, não continuou, né, saiu. Mas hoje isso é impensável. Impensável. Até você chegar é impensável. Né? E eles chegaram. Tem que dar um mérito aqui para eles. Mas sucumbiu, né, por causa de uma imprensa muito vira-lata. Mas muito vira-lata. Né? E o Nagurgel foi algo... Não é a mesma coisa, mas tem similaridades. Porque eu acho que o Nagurgel pesou mais o lado político. Né? O protecionismo a montadoras de fora, o interesse de que tudo que vem de fora é bom, sabe aquela cultura, tudo que vem de fora é bom. Sim, e era uma época especialmente forte da Gurgel, eu falo mais. Foi uma época especialmente dura no sentido de o Brasil estar atrasado e automaticamente, cara, durante anos se ouvia no Brasil o termo, não, mas isso é importado. E isso ser sinônimo de é muito foda, a gente vendo, eu vou repetir, Fernando Collor e os Lada, né? Pois é, né? O bom de fato, assim, essa do Collor, eu lembro do meu professor de geografia que ele disse, o Collor teve muitos problemas no governo dele, mas o único acerto dele foi esse comentário. Que apesar de... Das carroças? Porque não... É verdade, o problema foi a solução, né? O problema foi a forma que foi feito, né? Mas foi, de uma certa forma, foi isso que abriu para vir a Honda. A Honda não estava no Brasil. A Honda veio depois da abertura dos portos, né? Peugeot, Renault, né? E aí acabou com aquela farra de Volkswagen vendendo Kombi, que era a única van que tinha, né? E Gol CL 1.0 com completo de nada, né? E a GM vendendo Chevette Júnior, né? Chevette Júnior sem o espelho retrovisor do lado direito, pelo amor de Deus, gente, sabe? Né? Mas assim, a solução não foi das melhores, mas deu uma tapeada lá no mercado, né? Eu acho que até esse tipo de solução hoje eu acho difícil de acontecer, né? Não se faz mais esse tipo de maluquice. Quer dizer, eu acredito que não, né? Nunca se sabe, né? Mas olha, eu confesso que às vezes o Brasil acerta errando, sabe? Acho que isso aí deixou a gente até bem melhor do que muito país aí da América Latina, inclusive, até de outros continentes também, né? Mas é basicamente isso, né, sobre a Gurgel, né? Pesou-se muito a mão, né? E sem favorecimento político, né, também não deu, né? Mas tinha muito potencial, né? É uma pena. E a Puma? Aí pronto, aí beleza, Gurgel, vamos lá. Aí depois entra outras marcas brasileiras que tiveram. Dessas marcas brasileiras aí, tipo, a gente tinha... O Puma. Puma, tinha Santa Matilde, tinha Miura. Santa Matilde, mano. Tinha Miura. Porra. Miura. Tinha, sei lá, tinha esses carros aí. Esses carros, eu acho que desses, o Puma foi o que foi mais longe. E o que era o que parecia ter o mais potencial também, né? Até pela estética da época, né? Até pela estética da época e tudo. Se eu não me engano, foi o Puma que conseguiu ir pro filme do James Bond no Brasil. Acho que foi GT, deixa eu botar aqui. Eu acho que foi. Não tô... Ou foi um... Era motor de Fusca? Era. Tudo motor de Fusca. Suspensão de Fusca, né? Aí depois foi motor de Opala. Mas o problema dessas marcas aí é porque elas já não tinham a dimensão de uma Gurgel. A Gurgel era marca de carro para ser vendido como automóvel mesmo, de transporte e tudo. Essas marcas era carro esportivo, né? Meio custom, né? Meio custom para quem tinha uma grana ali para comprar.
basicamente o Troller também caía nesse continente aí, nesse tipo de carro. O Troller, pô, né, foi um carro que começou a ser feito pela galera que fazia trilha lá em Fortaleza, lá no Ceará, né? E acabou também. O Troller foi o último desses, né? Que conseguiu sobreviver ali e tudo, né? Mas quando você deixa de ser, passa a ser parte de um grupo maior, aí as chances de você continuar dependem muito do se cai no aquário, né? Depende muito dos outros peixes, né? Mas é basicamente isso. Esses outros aí já são carros esportivos de nicho, né? Então o público já é menor, né? Eu acho até que talvez eles tivessem até mais chances, porque como era um público menor, dava mais achismo, né? Mas no fundo elas acabaram até mais cedo que a Gurgel. Às vezes outra aparece aí algum engenheiro muito doido com alguma grana querendo fazer um novo carro brasileiro. Se eu não me engano, tem um no momento, mas Lecar, o nome do carro, né? Diz que já está pronto, né? Mas não sei, né? Assim. Chegamos no momento final e com o famoso trend de veículos que nem sequer estão na mesma categoria exatamente. Belina ou Ipanema? Ipanema ou Santana Quanto? Santana Quanto? Santana Quanto ou Fiat Elba? Santana Quanto? Santana Quanto ou Kombi? Santana Quanto? Santana Quanto ou Veraneio? Porra, Santana Quanto? Santana Quanto ou F1000? Santana Quanto? Santana Quanto ou D20? Santana Quanto? Ganhou Santana Quanto? Santana Quanto? O amigo é um partidário do Fusca único. Ai, é foda, bicho. Desses daí, eu acho que a Santana é o melhor. A Belina é muito boa também, mas a Ipanema já era um carro melhor já. Meu pai teve Belina, né? Meu pai também tá. Cansou de ter Belina e Del Rey. Meu pai teve Belina. Eu acho que nossos pais tiveram rigorosamente os mesmos carros. Deixa eu ver. Chevette, Marajó. Cara, Marajó. Meu Deus do céu. Puta que pariu, meu irmão. Marajó, caralho. Que carro paia, bicho. Aí vai lá, Marajó. Aí chegou a ter... Teve um Saveiro. Teve Pampa, né? O Pampa eu teria hoje. Eu acho legal o Ford Pampa. É um carro bem caceteiro. É um carro para tu caçar seres humanos esportivamente de maneira ilegal numa fazenda do interior. Tipo... Vai um dirigindo, do lado com mais munição e um atrás na caçamba de pé, se segurando e dando tiro de 38 em quem tá fugindo. Quando eu vejo o Pampa, eu imagino mais ou menos esse cenário, assim, ela nesses chakras, nessas fazendas. Assim, vermelha com as rodas brancas. Né? Aí teve Paraty, né? Meu pai teve uma Paraty que todo mundo batia naquele carro. Foi o carro que mais bateram nele, né? Chegaram a bater já 2 vezes no mesmo dia. Aí teve Gol também, mas a gente sempre acabava indo para as peruazinhas ou um sedã, que era família, né? Tinha 3 meninos. Aí Monza, teve Monza. O Monza, eu sempre digo a mesma frase. Se eu tô numa estrada de terra, chão batido no meio do nada, e tem uma bifurcação, e aí de um lado vem um cara correndo com uma arma na mão, mas ele não tá apontando a arma para mim, tá com a arma para baixo, mas tá vindo correndo na minha direção, e do outro lado tá vindo um Monza andando bem devagar. Eu pego o lado do cara que tá armado, porque talvez esse cara só esteja fugindo de alguma coisa e não quer nada comigo. O
cara do Monza sem pergunta problema.